Olá pessoal, vamos começar a nossa videoaula de hoje sobre o citoesqueleto. Bom, como vocês veem aí no slide, nós temos diversos formatos de células. Aqui nós estamos vendo um neurônio, cheio de prolongamentos, com esse prolongamento aqui, com essas ramificações. Aqui a gente vê um espermatozoide com um flagelo, bem diferente de um neurônio. Aqui nós vemos uma célula muscular, aqui nós vemos uma célula com cílios aqui em cima, e aqui uma célula mais comum, como a gente conhece. Então existem vários tipos de células, vários formatos de células, cada um com a sua função. Mas todas são células, são bem parecidas umas com as outras, embora tenha essas diferenças aí de formato. Algumas células, por exemplo, possuem movimentos. Vejam aqui o espermatozoide. Ele se movimenta com essa cauda, que é chamada de flagelo. Outras células mudam de formato. Vejam aqui uma célula muscular. O músculo se contrai, então as células musculares também se contraem. Contrair significa diminuir de tamanho e relaxar significa voltar ao tamanho normal. Vejam essa célula aqui, ela tem uns cílios aqui em cima. Então esses cílios eles podem se movimentar. Tá? Então essas células têm movimento. Já o neurônio não se movimenta, ele fica parado no mesmo lugar. Já dentro da célula, as organelas, mitocôndrias, lisossomos, retículo endoplasmático, o núcleo da célula, as vesículas que tem dentro das células, elas têm localização estável, ou seja, elas não se movimentam, fica parado lá. Mesmo que a célula se movimente, como no caso de um espermatozoide, as vesículas estão lá, paradinhas no mesmo lugar. Por que isso acontece? Então, tudo isso aí é por causa da existência do citoesqueleto. Tá? A gente até já falou sobre isso em aulas passadas. Então, o citoesqueleto está presente tanto para dar formato à célula, como para ajudar a célula a se movimentar. E de que é que o citoesqueleto é formado? De que ele é feito? Aqui você vê, aqui no fundo, esse fundo cor-de-rosa aqui é o citoplasma da célula, E dentro do citoplasma tem as organelas, está aqui uma organela, está aqui outra organela, aqui mais outra organela. E envolvendo essas organelas tem o citoesqueleto. Ele é feito de microfilamentos, aqui tem uma setinha apontando para esses microfilamentos aqui. Também ele é feito de filamentos intermediários, como esse aqui, que é mais espesso do que esse microfilamento. E também é feito de microtúbulos, como esse aqui que a gente está apontando. Então tem esses três componentes principais do citoesqueleto: microfilamentos, filamentos intermediários e microtúbulos. Esses microfilamentos, você vê aqui que eles têm um diâmetro entre 5 e 6 nanômetros. nm quer dizer nanômetros. Ou seja, são bem pequenos, bem finos. O diâmetro é como se fosse o dobro do raio de uma circunferência. Não é o comprimento, não, é o diâmetro. Então, muito pequeno. De que esses microfilamentos são feitos? Basicamente de actina. É uma proteína que compõe esses microfilamentos, actina. Então, são microfilamentos de actina. Toda célula eucariótica tem esses microfilamentos no citoesqueleto. Todas elas, vegetais e animais. Depois eu vou falar para que servem esses microfilamentos aí. Os filamentos intermediários já têm um diâmetro um pouquinho maior do que os microfilamentos, entre 8 e 10 nanômetros de diâmetro. Então você vê, comparando microfilamento com o filamento intermediário, o filamento intermediário é um pouquinho mais espesso. Por isso que chamam ele de intermediário, porque ele está entre o microfilamento e o microtúbulo. E ele está presente em
todas as células animais. Então, você vê aqui que ele não existe em células vegetais. Então, o esqueleto de células vegetais não tem esse filamento intermediário aí. Os microtúbulos. Olha aqui o diâmetro dele. Aproximadamente 24 nanômetros. Muito maior do que o diâmetro dos filamentos intermediários e dos microfilamentos. E tem comprimentos variados. O diâmetro é esse aqui, aproximadamente, mas o comprimento varia. Tá? Varia muito, vai de alguns micrômetros a alguns milímetros. Então varia bastante. Tá? Esses microtúbulos são estruturas cilíndricas e são ocas por dentro. E a proteína que forma eles é chamada tubulina. É até bom associar tubulina, microtúbulo. O nome da proteína é muito parecido com o nome da estrutura. E é oco por dentro. Os outros não são ocos por dentro, nem microfilamento e nem filamento intermediário. Mas para que serve cada um deles? Começando aí pelos microfilamentos. Então, os microfilamentos, eles estão presentes no citoplasma e eles, de 5% a 30% das proteínas do citoplasma são esses microfilamentos. Tá? Então, varia bastante aí, você vê de 5% a 30%, é muita variação, né? Então, em algumas células eles são 5%, em outras 10% e no máximo 30%. Aqui diz um tipo de célula que tem bastante microfilamento, muito microfilamento, que são as células musculares. Ó. Tem muito microfilamento nas células musculares. Então a gente vê aqui, por conta da presença deles nas células musculares, que eles ajudam na contração muscular. Isso aí é óbvio, né? Porque as outras células do nosso corpo não se contraem. Então nas outras células tem menos microfilamentos do que nos músculos. Forma uma camada protetora por dentro da membrana plasmática. É outra função do microfilamento. A gente sabe que a membrana plasmática ela é fininha, muito fina, ela é frágil. Então, por dentro dela, do lado de dentro da membrana, esses microfilamentos aí formam uma camada protetora. A gente vai até estudar essa camada protetora na próxima aula, daqui a pouquinho, sobre o núcleo celular. Vamos ver como é que é essa camada protetora aí formada pelo microfilamento. Participa dos movimentos da célula. Bom, vocês acabaram de ver comigo aí que nem todas as células se movimentam, né? Algumas se movimentam. E algumas células fazem uma coisa chamada fagocitose. Nós já estudamos a fagocitose em aulas passadas. Vocês têm que lembrar dela, que é sobre o transporte através das membranas. Tem transporte ativo, transporte passivo, tem difusão facilitada, tem a fagocitose, tem a pinocitose. Então, se não lembram, voltem lá naquela aula e estuda o que é fagocitose, para você entender aqui como é que o microfilamento, uma das funções do microfilamento, que é ajudar a célula a fazer fagocitose, que é um tipo de movimento que a célula faz para engolir outra. As funções do microtúbulo, ou dos microtúbulos, que não é só um microtúbulo, né? Participam dos movimentos dos cílios e flagelos. Então a gente acabou de ver também nos slides anteriores que algumas células são ciliadas, possuem cílios. Por exemplo, as tubas uterinas que as mulheres têm. A tuba é um órgão oco, né, por onde o óvulo passa por dentro dela, saindo do ovário até chegar no útero. Então ali tem cílios, aquelas células lá são ciliadas. E os microtúbulos do citoesqueleto daquelas células ajudam nesses movimentos dos cílios. Vimos também o espermatozoide. O espermatozoide tem flagelo. Se não existisse o flagelo do espermatozoide, ou se ele não funcionar, ele nunca vai chegar do canal vaginal até na tuba para engravidar uma mulher. Então, esses microtúbulos aí são super importantes. Sem eles, a gente nem estaria aqui dando aula, não tinha nascido ninguém, né? Porque o espermatozoide não ia fecundar ninguém. Então, veja a importância dos microtúbulos no esqueleto dos espermatozoides.
Outra função dos microtúbulos: deslocamento dos cromossomos na mitose. Tá? A gente ainda vai ver mitose, né? Se der tudo certo na nossa disciplina, tiver tempo suficiente, vamos ver sobre a mitose, que é a divisão celular. Toda célula precisa se dividir. Né? Então, vocês já estudaram a divisão celular no ensino médio, né? A mitose, a meiose, viram as fases da mitose: prófase, metáfase, anáfase, telófase, a intérfase, né? Que a gente vai ver na aula de núcleo celular, a célula na intérfase, daqui a pouquinho. Então, esses microtúbulos aí participam da divisão celular. Os centríolos, que são umas organelazinhas que tem dentro da célula, que ajudam na divisão, eles são feitos praticamente de microtúbulos. Tá? Então, sem esses microtúbulos aí, as células não conseguiriam se dividir por mitose. Eles fazem parte do esqueleto celular. Outra função aí dos microtúbulos: manter o formato das células. Se a célula é comprida, retangular, um pouco mais arredondada, então quem mantém esse formato são os microtúbulos. E com relação aos filamentos intermediários? Bom, aqui fala que são bastante estáveis. Estáveis no sentido de que, quando a célula é atacada, é afetada por algum problema, os microfilamentos e os microtúbulos se destroem facilmente. Mas os filamentos intermediários não, eles são bem estáveis, eles demoram para se deteriorar quando a célula é agredida por alguma coisa. Ele não participa dos movimentos da célula, então a função dele não tem nada a ver com movimento, como a gente viu agora há pouco nos microfilamentos, microtúbulos, né, que ajudam em algum tipo de movimento da célula. Os filamentos intermediários não ajudam em nada disso. O que ele mais faz é manter o formato da célula também, ajuda na estrutura da célula. Nada de movimento. Outra coisa, ancoram, né, os filamentos intermediários ancoram as organelas, ancoram o núcleo, ancoram o fuso mitótico no citoplasma. O que é ancorar? Ancorar quer dizer prender no lugar. Igual uma âncora prende um barco para poder a correnteza não levar o barco, uma canoa. Então esse filamento intermediário ele prende as organelas no mesmo lugar. Você vê aqui na imagem uma mitocôndria presa, né, pelos filamentos intermediários também. Então ele ajuda a prender, ficar no lugar fixo. Aqui outra organela, aqui outra, né, aqui é o retículo endoplasmático. Eles ficam presos no mesmo lugar, ancorados. O núcleo também fica preso no mesmo lugar da célula por causa dos filamentos intermediários. Fuso mitótico é aquilo que é formado durante a divisão celular. Então, o fuso mitótico é quem leva os cromossomos para os lados opostos da célula, para poder a célula se dividir depois. Tá? Então, isso aí é feito pelos filamentos intermediários. Onde é que tem bastante filamento intermediário? Em que tipo de célula? Todas têm, mas algumas têm mais do que outras. Por exemplo, nos epitélios, né, que vai ser um dos assuntos de nossas aulas lá na parte de histologia, as células epiteliais têm bastante filamento intermediário no citoesqueleto delas, para poder manter elas no lugar, presas umas às outras e tal. Outro tipo de célula que tem bastante filamento intermediário são os axônios, tá? Que são as nossas células nervosas. Outro tipo de célula que tem bastante filamento intermediário são os músculos. Tá? Então, como eu falei, algumas células têm mais, outras têm menos filamentos intermediários, assim como microfilamentos, microtúbulos também. Não é igual em todo tipo de célula. Outra coisa, os filamentos intermediários são formados por uma grande diversidade de proteínas. Por exemplo, a queratina é uma proteína que ajuda a formar os filamentos intermediários, a vimentina, desmina, tem mais também, não são só essas aqui não, eu coloquei só algumas para a gente ilustrar, mas adiante eu falo das outras.
Mas você viu que o microfilamento é formado de qual proteína? É a actina. Vocês lembram, agora há pouco eu falei. Os microtúbulos é a tubulina, uma proteína. Já os filamentos intermediários não, tem várias. Aqui tem 3 já dizendo aqui: queratina, vimentina, desmina e tem mais outras também. Então tem várias proteínas formando os filamentos intermediários. Aqui nesse quadro você vê as proteínas que compõem os filamentos intermediários. São várias, ó. As queratinas, vimentina, desmina, proteína ácida fibrilar da glia, proteínas dos neurofilamentos, lâminas A, B e C. Tudo isso aqui são proteínas que formam os filamentos intermediários. A primeira, queratina. Onde é que tem queratina? Qual o tipo de célula que tem queratina no seu esqueleto? As células epiteliais. Nossa pele tem bastante queratina. Tá? A queratina ela protege a pele. Tá? Ela dá uma impermeabilidade. Então, as células epiteliais têm queratina. Os pelos do nosso corpo têm bastante queratina. Vocês devem saber ou lembrar que quando você compra um shampoo para lavar o cabelo, para passar no corpo, né? Tem shampoo corporal também, vê lá na composição dele que tem queratina no shampoo. Queratina é uma proteína. Tá? Então, quando você lava os cabelos com um shampoo, você está acrescentando queratina nas células dos seus cabelos. Que nosso cabelo é feito de células, embora seja de células mortas, né? Por isso que a gente pode cortar e não dói o cabelo. Tá? Ele só dói na raiz. Então, a queratina ajuda nos nossos pelos, né? Porque ela impermeabiliza, ela dá uma vida maior. Tá? Então a queratina faz parte dos pelos também. A gente já tem a queratina, não precisa do shampoo, mas o shampoo com queratina ajuda. Nas nossas unhas tem bastante queratina, por isso que elas são rígidas, duras. Os chifres dos animais também tem bastante queratina, por isso eles são muito rígidos. Tá? Então a queratina faz parte do esqueleto celular, faz parte dos filamentos intermediários do esqueleto celular. A vimentina. A vimentina faz parte do esqueleto de uma célula chamada fibroblasto. A gente vai estudar bastante essa célula lá na frente, na histologia, que são as células dos tecidos conjuntivos. Fibroblasto. Fibroblastos são aquelas células que formam as fibras colágenas do nosso corpo. Elas produzem colágeno. E vocês já devem ter ouvido falar do colágeno. Colágeno é uma proteína que a gente tem em grande quantidade no corpo da gente. Ela é produzida pelos fibroblastos. E o esqueleto celular do fibroblasto tem bastante vimentina. Já as nossas células epiteliais, pelos, as unhas, têm pouca vimentina, tem muita queratina. O fibroblasto é muito importante. Ele é que ajuda na cicatrização quando você leva um corte. Ele é que produz o colágeno para poder criar a cicatriz. O colágeno é que faz a nossa pele ter um aspecto mais jovem. Por isso que esses cremes de beleza, eles são feitos de colágeno. Tá? Quando você vai envelhecendo, você vai começando a usar esses cremes para poder sua pele ficar com uma aparência mais jovem por causa desse colágeno. E o colágeno é fabricado pelos fibroblastos, que no seu esqueleto celular tem bastante vimentina. Outra proteína dos filamentos intermediários é a desmina. Onde é que ela tem bastante? Nas células musculares esqueléticas, nas células musculares lisas e nas células musculares cardíacas, ou seja, todos os nossos músculos. Né? Então, as células que formam nossos músculos têm bastante desmina no esqueleto celular delas, nos filamentos intermediários do esqueleto celular delas. Tá? Então, a desmina é super importante na contração muscular. Né? A presença delas faz com que os nossos músculos se contraiam normalmente. Outra proteína do citoesqueleto, dos filamentos intermediários do citoesqueleto, proteína ácida fibrilar da glia.
Quem é que tem bastante dessa proteína ácida fibrilar no seu citoesqueleto? Essas células aqui, ó, astrócitos e células de Schwann. Essas células aqui estão lá no nosso sistema nervoso central. Tá? Aliás, essa aqui está no sistema nervoso central e essa aqui está nos nossos nervos, que é o sistema nervoso periférico. Então, elas ajudam os neurônios a funcionarem. Sem elas, os neurônios não funcionam direito. Tá? Então, no esqueleto dessas células aqui, que nós vamos estudar elas lá na parte de histologia, quando a gente for estudar o sistema nervoso, elas têm essa proteína aqui no esqueleto celular. Outra proteína dos filamentos intermediários do esqueleto, proteínas dos neurofilamentos. O que é neurofilamento? Filamento é alguma coisa compridinha, um filamento. Neuro quer dizer do sistema nervoso. Então, quem é que tem essa proteína dos neurofilamentos? Que tipo de célula? São os neurônios. Esse nome aqui, corpos celulares, dendritos e axônios, são partes dos neurônios. Tá? Então, vocês acabaram de ver lá no primeiro slide um neurônio. Lembram, né? Que ele é todo cheio de prolongamentos. Então, o corpo celular do neurônio é aquela parte onde tem o núcleo da célula. Dendritos são aqueles prolongamentos fininhos que saem do corpo celular. E axônio é aquele prolongamento maior que sai do corpo celular. Inclusive, nos axônios das células nervosas é que tem muita dessa proteína. Tá? A maioria que ele fala aqui. Os axônios são a maioria, a parte do neurônio que tem bastante dessas proteínas aqui. Tá? Por último, essas lâminas A, B e C. É uma proteína. Né? Essa aqui é uma proteína, aqui é outra, aqui é outra. Onde é que tem bastante dessas lâminas A, B e C? É na lâmina nuclear. O que é a lâmina nuclear? É aquela estrutura que fica por dentro do envoltório nuclear, por dentro da membrana do núcleo, da carioteca, pelo lado de dentro. Não é pelo lado de fora da carioteca, não, tá? O lado de fora da carioteca ela fica voltada para o citoplasma. O lado de dentro, não, fica voltada para onde está o nosso DNA. Então, por dentro da carioteca, tem essa lâmina nuclear, que a gente vai estudar nas aulas de núcleo que a gente vai ter. Então, essa lâmina nuclear tem bastante dessas proteínas aqui do esqueleto celular, dos filamentos intermediários do esqueleto celular. Essa imagem que entrou aqui de um atleta, né, é para a gente ter a noção de que para a gente correr, pular, saltar, a gente precisa do esqueleto celular. Vocês acabaram de ver aqui que a desmina ela está presente em grande quantidade nas células musculares. Por exemplo, aqui essa atleta está saltando, ela está usando que tipo de músculo aqui? Os músculos esqueléticos, né? Que é o que dá o movimento de correr e pular. Está usando também os músculos do coração, o músculo cardíaco. Então, esse movimento aqui, ele só funciona, ele só é permitido por causa dessa desmina que está presente nos filamentos intermediários do esqueleto celular dos nossos músculos. Aqui você vê uma mão queimada e cicatrizando. Então, a cicatrização é uma coisa importante no nosso corpo. Se a gente não cicatrizar uma ferida, ela vai infectar, a gente vai pegar uma infecção bacteriana que vai entrar por ela, pode até a gente morrer, porque essa bactéria pode ir para a corrente sanguínea, se multiplicar, né? Então a cicatrização é muito importante. Qual é a célula que eu acabei de falar que tem muito a ver com a cicatrização? Aqui, ó, os fibroblastos. E a gente sabe que no esqueleto dos fibroblastos tem bastante dessa proteína vimentina. Então essas imagens é só para a gente reforçar a importância do esqueleto celular e dos componentes dele, que são os microfilamentos, filamentos intermediários e microtúbulos. Aqui nesse slide você vê aí que uma pessoa que faz musculação, faz ginástica, né, tem um corpo perfeito. Então nesse caso, um atleta tem bastante contração muscular. Né? Claro que todo mundo tem contração muscular, tanto faz ser atleta como não.
mas o atleta ele usa mais a musculatura. E a gente viu agora há pouco a importância dos filamentos intermediários para a contração muscular. Ó, veja bem aqui que isso aqui é um músculo ligado a um tendão que é ligado a um osso. Então é um músculo esquelético, porque ele está ligado ao esqueleto. Então os atletas usam bastante os músculos esqueléticos. De que são feitos os músculos esqueléticos? De fibras musculares. Ó. Aqui está uma fibrazinha muscular representando todas as outras que você vê aqui nesse músculo. Então o músculo é feito de várias fibras musculares. A fibra muscular é a célula que forma o músculo, tá? Dentro dessa fibra muscular aqui, está cheio de proteínas do citoesqueleto. Esse desenho aqui embaixo é um esqueminha mostrando como é que acontece a contração muscular. Então aqui você vê esses filamentos aqui azuis e esses filamentozinhos em vermelho, mais fininhos, né? E aqui também você vê um filamento, só que meio em zigue-zague, tá? Então, esse filamento aqui em azul, que é mais grosso, é chamado de filamento grosso, como está aqui, ó, filamento espesso ou filamento grosso. O nome dessa proteína é miosina. Miosina, o filamento grosso. Está aqui uma miosina, está aqui outra. E os filamentos finos, como esse aqui, ó, filamento fino, é a actina. E a gente acabou de ver que um dos componentes do esqueleto são os microfilamentos. São feitos da proteína actina. Tá aqui a actina. Aqui. Ela é mais fininha do que a miosina. E aqui você vê outras proteínas aqui, onde a actina se prende. É chamado linha Z. Essa linha Z aqui é que é formada de uma proteína que a gente acabou de ver no slide anterior, que é a desmina. A desmina é que forma essa linha Z. Então essa linha Z é formada pela desmina, ela ajuda na contração. Como é que ocorre a contração muscular? É quando essa actina aqui se aproxima dessa, essa se aproxima dessa daqui, essa se aproxima dessa, e assim por diante. Então, quanto mais perto essa actina tiver dessa aqui, o músculo está contraído. Quanto mais longe essa actina tiver dessa daqui, o músculo está relaxado. Tá? Então, os filamentos de actina na contração muscular dos músculos esqueléticos, eles se aproximam. É como se fossem as pontas de dedo entrando uma mão na outra, né? Segurando uma mão na outra, entrelaçando os dedos. É assim que os filamentos se encontram na contração muscular. E aquela proteína desmina é muito importante porque ela forma essa linha Z, para a gente ver uma aplicação prática do citoesqueleto. Outra aplicação prática do citoesqueleto. O que a gente vê nessa imagem? Que doença é essa que esses meninos aqui estão apresentando? Tá? Quem lembra delas aí? Dessa doença? Essa aqui ela é chamada paralisia infantil. Tá? Então, a paralisia infantil, né, é uma doença causada por um vírus, né, chamada de enterovírus. Entero quer dizer intestino. Então, é um vírus que vai para o intestino da pessoa e de lá ele ganha a corrente sanguínea e afeta os nervos. É um vírus da família dos poliovírus. Por isso que a paralisia infantil também é conhecida como poliomielite. Inclusive tem a vacina polio para a criança tomar para evitar que a criança tenha paralisia infantil. Essa doença é transmitida pelas fezes. Então a pessoa que tem o vírus no intestino elimina esses vírus pelas fezes. E esses vírus que saem pelas fezes vão contaminar várias coisas no ambiente. Então tudo que for contaminado por esses vírus que saem nas fezes das pessoas que têm o vírus pode infectar outra pessoa, tá? Então pode ser a água contaminada com essas fezes, o chão contaminado com essas fezes, as mãos contaminadas com essas fezes, que a pessoa pode pegar na outra pessoa e a outra pessoa levar essa sujeira à boca, ingerir e os vírus vão lá para o seu intestino também. E esses vírus lá no intestino vão penetrar na parede do intestino e atingir
os neurônios motores. Tem vários tipos de neurônios. Um deles é chamado neurônio motor, que faz a gente se movimentar. Motor quer dizer movimento. Então, o neurônio motor é aquele que faz você andar, pular, saltar, né? Porque o neurônio motor é quem faz o músculo funcionar. Sem o neurônio motor funcionando, os músculos não funcionam. Eles atrofiam. Como vocês veem aqui na imagem, a perna aqui da criança atrofiada. Essa atrofia aqui não é por problema no músculo, é problema nos nervos. Sem os nervos, os músculos não funcionam. Como o vírus ataca os neurônios, então os músculos também não vão funcionar. As pessoas que adquirem esse vírus podem não ter sintomas. Mais de 90% das pessoas que são infectadas não sentem nada. E é o pior de tudo, porque a pessoa, quando não sente nada, ela vai transmitir esse vírus para os outros. Ela não está sabendo que tem o vírus. Somente 1% das pessoas que são atingidas pelo vírus é que desenvolvem a paralisia. São 1% dos casos. Tá? É uma doença só de gente. Pode até ser que esse vírus no passado tenha sido um vírus de animais, mas hoje em dia só é encontrado em seres humanos. Não tem cura. Depois que os nervos são afetados pelo vírus, os nervos não se recuperam mais e assim os músculos também não se recuperam mais. Só que tem como prevenir, tem uma vacina. Diferente aí do coronavírus que está atualmente, que não tem vacina ainda, não é? Deve demorar aí 1 ano a 1 ano e meio para desenvolver uma vacina contra ele. A poliomielite já tem vacina, né? Que ela é até associada com outras vacinas para poder aplicar de uma vez só. Então a criança é vacinada com 2 meses, com 4 meses, com 6 meses, com 1 ano e meio, com 4 anos de idade até 6 anos, para evitar ter a poliomielite. Então, por que a gente está falando da poliomielite? Porque ela é uma alteração dos nervos e dos músculos, né? E a gente acabou de ver que o citoesqueleto é super importante na contração muscular. Veja aqui um neurônio ó, com o corpo celular, os dendritos, o axônio, e as pontinhas do axônio estão tocando o músculo. Aqui é uma célula muscular ou uma fibra muscular, aqui outra, aqui tem várias fibras musculares formando um músculo. Então o neurônio é quem manda o músculo se contrair. Tá? Para você mover o músculo da sua perna, o músculo da sua mão, você tem que ter primeiro o desejo, a vontade que ele se mexa. Seu cérebro manda ele se mover. Mas se os seus nervos são afetados, por mais que o seu cérebro queira que sua mão se mova, ela não vai se mover. Porque o neurônio que está danificado e a ordem do movimento não chega nos músculos. Então, eu coloquei isso aqui para a gente ver a importância dos movimentos musculares para poder a gente viver e a importância do esqueleto celular. Porque é por causa do esqueleto celular é que os músculos se contraem. Então, gente, é isso aí, uma aula pequena, né? E aí a gente vê a importância do esqueleto celular. A gente conhecendo o esqueleto celular, a gente conhece várias outras coisas, entende várias doenças, tá bom? Então a gente se encontra aí na próxima aula. Até mais!